Olá, Ei, Mi! Magali, tudo bem? Olá! Tudo e você? Tudo jóia, boa noite. Boa noite. Uma noite linda pra gente, pra todo mundo que tá aí. Sim. Muitos Muito calor movimentos, aí? muito calor, muitos movimentos, muita alegria. Uma live muito especial hoje, eu tenho certeza, já tô sentindo já. Exatamente. Hoje é uma live mais que especial, né? Porque esse tema tem muito a ver com a minha vida, com a minha história de vida e é muito importante para mim falar sobre isso e trazer essa vivência, essa experiência, né, para quem estiver nos ouvindo. Muito bom você abrir essa possibilidade de um assunto tão delicado, tão bonito, né? Que para mim não era um assunto da minha vida, né? Não tinha contato com ele e nessa semana preparando a live eu descobri quão bonito, quão humilde, que ato de amor de todos os envolvidos nesse ato, né? É uma coisa muito linda, é uma coisa muito grande, muito linda. E só da gente, de nós termos, né, vamos dizer assim, colocado esse tema para a live, durante essa semana eu já tive inúmeras movimentações na minha vida, muitos insights, né? Só de colocar esse tema em pauta aqui para as nossas lives, ele já se movimentou, assim, o campo já me mostrou muita coisa, é, muitas percepções de algumas coisas que eu ainda não estava, né, virando ali a chave. Então, assim, é maravilhoso ver a atuação do campo, né, do nosso sistema familiar nas nossas vidas. É E eu maravilhoso, tirei, eu, e assim, as pessoas assistindo aqui pensam que essa live é tudo o que tem acontecido nessa parceria minha e da Milene, né? Ela é ponta do iceberg de tudo que tem acontecido. São é coisas tão verdade. intensas, movimentos tão profundos. Quando termina a live, a gente já está sendo levada por uma força maior, pela força servidora, para um outro tema. E as mais beneficiadas, as primeiras beneficiadas, temos sido com certeza eu e a Milene, né, Mi? Sim. E aí eu meditei um pouquinho antes de abrir a live, tirei uma cartinha sistêmica, olha. Bora! Eu não consigo ler. Deixa eu ver com óculos se você consegue. Você Olha, vai ler? vai ficar ao contrário aí, né? Mas Então é aí já é difícil. honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais. Muito boa. Como aquela que você colocou ontem no seu story, né? Estive com você e sempre estarei, né? É, eu estou e sempre estarei com você. Também complementa, né, Mi? Sim, muito. Nossa, essa semana foi uma semana bem intensa para mim, assim, de muitas sensações e sentimentos. Mas vamos lá, Magali, Vamos vamos passar falar para as pessoas, então. vamos lá. Vamos falar de adoção. E aqui a gente já coloca que nós estamos falando da visão sistêmica e também vamos trazer exemplos, né, de história de vida pessoal. No meu caso, né, eu sou filha adotiva, então eu passei por essa experiência, né, a minha vida vem, né, dos meus pais biológicos e ela pôde ter continuidade, se desenvolver por meio dos meus pais adotivos e da minha família adotiva. E aí a gente vai falar um pouco sobre a visão sistêmica, a Magali vai falar um pouco sobre essa parte teórica que o Bert trouxe, e a gente vai colocando aí os exemplos, as vivências durante a live. Quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar aí pra gente. É isso aí. É com muito respeito que eu faço essa live, abro, né? Que tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto. Profundo respeito por todos os envolvidos num ato de adoção. É um ato de amor muito forte, muito profundo e que tem efeitos na vida de todos, né? E a complexidade dele
ao mesmo tempo é tão simples e é linda. Então é com muito respeito que eu venho falar hoje da adoção na visão sistêmica, né? Então eu preparei aqui algumas coisas. Vamos fazendo um bate-bola aí, Milene, que todos os membros da família, eles são ligados, inexoravelmente ligados, por laços de destino. E o laço de destino mais forte entre pais e filhos, né? É o laço que, querendo, não querendo, ele não se desfaz, né? E esse laço, ele se complementa, se agrava, se aprofunda com aqueles que tiveram um destino difícil também, né? Então, entre pais e filhos que tiveram de destino difíceis, esse laço se aprofunda mais ainda, né? A doença começa, né? O emaranhamento começa na família quando a gente começa a desrespeitar aquelas leis sistêmicas, as ordens do amor que a gente colocou, e uma delas é quebrar a ordem e criticar os pais, né? Esse movimento pode acontecer no movimento da adoção, né? E ele leva aos efeitos que toda crítica que a gente tem aos nossos pais pode levar, né? Então, na adoção, a criança adotada, ela tem os pais biológicos e tem outros pais que ela ganhou de presente desses pais biológicos, porque foram eles que tomaram a decisão, né, de escolher. Adoção vem da palavra ad, que é junto, optare, né? Então, os pais optaram por ter alguém junto para cuidar daquele ser. É muito bonito, né? A palavra, assim, foi dada em adoção, para mim ela é pesada. Mas quando eu penso que os pais escolheram alguém para estar junto com eles no bem mais precioso deles, que é o filho, a filha, é muito bonito. É uma atitude de amor muito bonito. É pensar muito no filho, o que é melhor para o filho. E o Bert Hellinger, ele tem uma visão bem... As pessoas acham que é dura. Aliás, muita coisa do Bert, né, Mi? O pessoal acha que é duro, né? Mas o Bert tem uma coisa assim que ele desagrada, né? Mas é justamente o desagradar que nos trazem bons movimentos para o mais, né? Movimentos de reconciliação com a vida, né? Então, assim, às vezes a gente fica meio frustrado com as coisas que ele fala, mas na verdade é justamente essa frustração que ele causa na gente que nos permite ir para o mais. Exatamente. E, Magali, só complementando uma coisa que você falou, então, assim, só para complementar, então, na visão do Bert, que eu pude perceber lendo os livros e todas as constelações, né, que ele colocou nos livros, ficou claro para mim que para uma adoção, vamos dizer assim, ser feita de uma forma mais leve, para que ela tenha efeitos para o mais, ela tem alguns passos a serem seguidos, né? Isso. É claro que lá atrás ninguém, vamos dizer, tinha Sabia, né? acesso a esse conhecimento, né? É. Então, hoje, ter acesso a esse conhecimento que o Bert traz da filosofia sistêmica, ele é tão importante porque, assim, ninguém está falando que ninguém pode adotar, né? Porque quando o Bert fala assim, olha, pelo que eu percebi dele, que em primeiro lugar olha-se para os pais biológicos, né? Por quê? Porque a criança pertence aos pais biológicos, a vida dessa criança vem desses pais, né? Então, se os pais adotivos conseguem olhar para esses pais biológicos de uma forma respeitosa, percebendo que a vida daquela criança que está ali vem desses pais, e que esses pais têm uma certa dificuldade e não vão poder ficar com essa criança,
eles têm a questão do destino deles, né? E o que eu percebo é que eles são muito julgados, né? Ah, o pai jogou a criança no lixo, o pai é drogado, o pai é isso, a mãe não presta. Então, todo esse julgamento, essa fala, esse sentimento, essa postura interior, ela causa reflexos na adoção dessa criança e em como essa criança se sente. Então, isso é o que o Bert trouxe. Não é que Isso. você não pode adotar, né? É como, né? É o como fazer Como isso, fazer né? isso. O Bert traz uma pergunta muito interessante, que é aí que, como tudo que ele traz movimenta, ele pergunta, numa adoção, quem precisa de quem? Né? Então, assim, se você vai para uma adoção com a postura de que você não tem um filho e que você precisa de um filho, ou que o seu marido não pode ter filho, você precisa de um filho, ou que um filho seu morreu e você precisa de um filho, é uma postura que não vai ter bons efeitos, porque aí é você, grande, precisando do pequeno. A postura, uma das posturas corretas na adoção, que ele indica algumas aqui, uma das posturas é fazer esse movimento porque a criança precisa de um cuidador e não você está tampando seu buraco. Né? Quando a Milene diz que é preciso respeitar os pais biológicos, porque ele existe e sempre existirão dentro daquela criança. Sempre existirão. Se você vai para a postura, você vai adotar com uma postura de que eu preciso de um filho e aquela criança ela é cortada, ela não tem a possibilidade de viver a família a qual ela pertence, a coisa não vai caminhar bem. Então, em primeiro lugar, o adotante, né, aquele que é chamado a, junto com os pais daquela criança, cuidar daquela criança, precisa perceber, em primeiro lugar, quem precisa de quem. Ele tem que ir com uma postura de grande, de quem vai cuidar de um pequeno. E não que esse pequeno vai salvar o casamento dele, vai salvar a infertilidade dele, vai salvar um filho dele que morreu. Certo, Mi? Certo. E Né? isso é interessante que você está falando. Então, nessas posturas, nesses passos que o Bert colocou nos livros, então, olha-se primeiro para os pais biológicos, olha-se com respeito para eles. E às vezes as pessoas confundem o que é respeito, acham que tem que conviver, acham que tem que, sabe? Não, respeitar é simplesmente a gente ficar no nosso lugar e nos abster, né, de fazer julgamento em relação àquelas pessoas que estão passando por dificuldades, estão tendo destinos difíceis, né? Essas pessoas, a gente não sabe o que elas estão trazendo de emaranhamento sistêmico da família delas. E a gente também não sabe a serviço de que isso tudo está acontecendo, porque existe uma força muito maior do que nós, Que que a gente nos nem guia, né? E aí, esses pais adotivos olham para os pais biológicos com esse respeito, respeitam. e ali, naqueles pais biológicos, eles veem a criança que está vindo de lá. Com isso, eles também olham para si próprios. Né? O que é que está motivando essa adoção? Possivelmente tem emaranhamento também desses pais adotivos para estarem sendo, como que eu vou dizer, Motivados, né? projetados, motivados nessa adoção. Isso é algo para a gente olhar para a nossa postura. E aí os pais adotivos, diante disso, vão olhar para essa criança e olhar para ela, né, e ver que ela vem daqueles pais biológicos e daquele sistema familiar. E olhar para E essa criança e perceber que, porque aqueles pais não podem cuidar delas, é que você está tendo essa oportunidade, você né? tá, o pai adotivo, a mãe adotiva, ela cuida da criança para os pais, né? Eles não estão podendo fazer aquilo naquele momento, então você cuida para eles, mas a criança é deles, né? O Sim. Bert diz também que é preciso que os pais adotivos ensinem
ensinem as crianças a respeitarem a sua história e não apagar a sua história. Né? Não existe competição, não existe competição com a mãe biológica, porque a mãe biológica é a mãe biológica. Às vezes acontece que os pais adotivos, eles têm medo de perder essa criança. Isso, exatamente. Por causa desse medo é que às vezes eles não contam sobre os pais biológicos, tentam esconder determinadas questões, às vezes não permite o acesso da criança, porque é fato que a gente quer saber quem é os pais biológicos, a gente quer ter consciência de como que foi a vida deles, a gente quer saber se os pais tiveram amor pela gente. Isso é coisa da criança, não adianta, a gente quer. É uma necessidade da criança que é adotada, né? Hoje eu sou adulta, mas a minha criança lá atrás, ela teve necessidades em relação aos meus pais biológicos, com certeza, né? E aí, muitas crianças... Se você me muitas permite... crianças não têm... Muitas crianças não têm acesso aos pais biológicos, né? Vamos dizer assim. Então, falar, eu não sei como os meus pais foram, eu não tenho essa possibilidade. O Bert sugere que a criança volte-se para dentro de si, porque ela é os pais. Ela é. Então, ela dentro dela, ela vai perceber como é o pai, como é a mãe, mesmo que ela não tenha convivido. Se ela puder conviver, se ela puder ter essa proximidade, não existe competição desde que os pais que adotaram, né, os pais adotivos, entendam que a criança tem direito àquela história é dela, aqueles pais são dela e que você está cuidando dessa criança para eles. É uma atitude mais humilde, né, Milene? Uma atitude mais humilde. E eu quero dizer uma coisa para possíveis pais adotivos que escutarem essa live, que às vezes eles têm medo, né, da criança deixar de amá-los por causa dos pais biológicos. Gente, isso não é possível. Eu estou aqui presente para dizer que não é possível. Eu digo assim com um coração cheio, que eu tenho muito amor pelos meus pais biológicos e um amor profundo também pelos meus pais adotivos. No meu coração tem lugar para todos. E quando no meu coração realmente todos puderam fazer parte, eu consegui ficar em paz. Porque assim, Magali, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Vai lá, amiga. Eu desde pequena, eu já sabia que eu era filha adotiva, né? A minha mãe não pôde ficar comigo pelas questões dela, do destino dela. E ela me entregou para minha mãe adotiva. As duas eram amigas, trabalhavam no mesmo lugar. Você sabia porque você sentia ou elas te falaram? Não, desde criança eu sempre soube que eu era adotiva. Era verbalizado. Nunca foi escondido, era verbalizado. Tá. E a minha mãe biológica teve contato comigo até uma certa fase da minha vida, quando eu era criança. Ela vinha me visitar, ela vinha ficar comigo, fazia festa de aniversário, N coisas. Então, assim, isso para mim foi muito importante. Mas mesmo assim, com toda essa abertura da minha família adotiva em relação a ela, eu ainda sofri as consequências do amor interrompido. Isso é uma coisa que eu fui trabalhar agora com a constelação familiar, né? Eu também. Que é fazer o resgate lá com a mãe, daquele momento que a criança sentiu a falta dela e tudo mais. Então, para os filhos adotivos que estiverem ouvindo, esse é um movimento importantíssimo, que é resgatar esse movimento interrompido lá de trás. E isso não é só filho adotivo. Qualquer filho pode ter isso em relação aos pais. Eu abro até um parênteses aqui dizendo que eu também tive esse movimento do amor interrompido. Fui resgatar agora, depois de 30 anos, e é maravilhoso. Os efeitos são maravilhosos, né? Então serve para os filhos não adotivos também. Sim. E aí, na minha história, a única coisa que eu não sabia de verdade era quem era o meu pai biológico, não tinha certeza, né, de quem ele era. Mas agora, com os movimentos da constelação, isso foi possível. Isso também me trouxe uma alegria e uma paz muito grande, de saber quem ele era e de saber que ele foi aquela pessoa lá atrás que dizia que era o meu pai, entendeu? Então isso para mim também me trouxe uma alegria muito grande. E
E a minha família adotiva, eles me receberam como uma deles. Eu nunca senti essa diferença em ser adotiva ou ser biológica em relação a eles, a minha família adotiva. E assim, se você me perguntar assim, que a adoção dói, dói, tem as dores, isso é verdade. Não adianta ninguém querer falar que não tem, porque tem. Porque é o que fica registrado lá para a criança, né? Que às vezes é a dor do abandono, da rejeição, mesmo que não seja essa a verdade dos pais, entendeu? Mas é o que fica registrado, então a gente precisa trabalhar esse movimento também. E aí, a minha mãe adotiva sempre teve a minha mãe biológica também como uma filha, porque a minha mãe adotiva é bem mais velha que ela. A minha mãe biológica era mais bem novinha, sabe? E as minhas irmãs também adotivas que me ajudaram a criar. Então, se você perguntasse para mim, você sentiu falta de amor? Não, definitivamente não. Olha, sinceramente, eu recebi até demais. Então, assim, na verdade, eu recebi foi muito amor. Da minha mãe biológica, é claro, porque você entregar uma criança, você só entrega por muito amor. E às vezes isso, à vista da sociedade, das pessoas, não é visto dessa maneira. Os pais biológicos que entregam uma criança, eles são muito criticados e muito julgados. São. Eles são muito excluídos, na verdade, né? Como uma atrocidade. Uma Mas vergonha, né? É que só quem passa por isso é que consegue perceber a entrega desse movimento. Sabe? É muito difícil a gente entregar. Sabe? Você pensa, você entregar um filho para alguém é uma dor muito grande. Eu creio que até as pessoas que fazem essa entrega, às vezes, de maneira em situações mais complicadas, né, que às vezes a gente vê na televisão, que às vezes põe no lixo, alguma coisa assim, eu não julgo. Porque eu acredito que ali naquele momento existem diversas situações para esses pais que estão passando por isso. Não que eu esteja validando esse ato, não é Não é isso. justificar, Mas né? É enxergar a não. dificuldade que tem nisso. É um olhar diferente, sabe? Me abster de julgar. Porque, sinceramente, você ter que passar por uma situação dessa de entregar um filho, né? Mesmo sabendo que ele vai ser criado por uma família que às vezes tem muita condição financeira, N coisas, porque às vezes isso também fica muito como se fosse uma compensação, né? Às vezes a criança que é adotada por famílias de situação financeira abastada, é como se, é melhor para a criança isso. É Uhum. melhor para ela ser adotada por essa família rica que ela vai ter de tudo. Tudo bem, ela vai ter mesmo. Tudo aquilo que o dinheiro pode fornecer, né? Mas também tem esse outro lado, que na alma dela, ela vai sentir a falta dos pais biológicos e da família biológica. Não importa o que sejam esses pais, o que eles tenham feito. Na nossa alma, o registro está lá, que é o vínculo do pertencimento. E esse vínculo é fortíssimo. Eu sou prova viva. Porque eu posso hoje identificar por meio dos trabalhos, né, do trabalho da constelação, tudo aquilo que eu sinto na minha vida, que movimentos que eu estava fazendo que tinha tudo a ver com a minha mãe biológica, tinha tudo a ver com o meu pai biológico. Há pouco eu tive percepções em relação à minha avó, que eu nem conheci, né? Sei quem é hoje, mas não a conheci. E eu sentia sentimentos dela. Sabe? Então, assim, não tem como cortar isso, o Não vínculo do tem como. E a pertencimento. criança, ela fica num processo de lealdade duplo, né, Milene? Porque ela fica Fica, leal à família biológica, muitas vezes ela não consegue expor isso no ambiente em que ela está, exatamente.
E fica Exatamente. leal à família adotiva, porque ela tem amor ali também. Então, é como se ela ficasse o tempo todo se esgarçando, um elástico se esgarçando, né? E, na verdade, se ela puder fazer como você está fazendo hoje em dia, amar todo mundo e ser amada por todo mundo, que, né, você vê que tanto a sua mãe quanto seu pai biológicos e os adotivos te amam, né? É Sim, simples assim. O amor, ele não é uma coisa assim, ah, se eu amo, o outro não ama. Não é time. Todo não é mundo ama. ou, né? É né? É, Não é é. ou, é e. E São isso mais. cabe muito para quem é grande perceber, né? Os pais adotivos, a gente volta na postura, eles têm que vir com uma postura de saber que aquela criança tem amor do outro lado, dela por lá e de lá por ela. Não dá para Sim. cortar isso, Uma né? coisa interessante para falar também é que, por exemplo, assim, às vezes os pais adotivos têm medo do destino daquela família biológica em relação ao filho que eles estão adotando. Então, por exemplo, às vezes tem medo que o filho adotivo repita o destino dos filhos da família Da biológica, família. né? Gente, se esse medo existir, aí é que isso acontece. Acontece. Então, o respeito é como que eu vou dizer, a chave para que tudo corra bem e para que essa criança flua em paz. Então, no meu caso, a minha mãe adotiva já tinha os próprios filhos dela. Ela já, inclusive, se eu não estiver enganada, ela já era até tinha feito laqueadura. Então, quando ela me adotou, a minha irmã, que tem diferença de 6, 7 anos comigo. Então, assim, eu cheguei lá na casa, aquele bebê cor-de-rosinha, bonitinha, foi uma coisa louca. Elas contam pra mim, né? Que era uma briga pra ver quem ia dormir comigo, pra ver quem ia ficar comigo, sabe? Então, é por isso que eu tô te falando. Eu recebi muito amor. Então, eu cheguei lá, eu era a rainha do pedaço. Né? E aí, se os pais adotivos conseguem, no coração dessa criança, incluir os pais biológicos para que essa criança fique bem com isso. Se essa criança tiver os pais biológicos no coração dela, ela vai fluir super bem. Mas caso esses pais biológicos sejam criticados e julgados, ainda que isso não seja falado, isso seja uma coisa interna, essa criança vai apresentar sintomas. Né? Às vezes pode ser agressividade, uso de droga, bebida, hiperatividade, dificuldade na escola, N coisas. Então, o segredo mesmo para uma adoção ser mais leve, ser bacana para ambos os lados, né? Porque assim, os pais adotivos também sofrem se ele vê que esse filho que ele adotou não está indo bem na vida. E quando existe a adoção, todos ali sentem o reflexo desse ato, né? Todos estão envolvidos, né? Todos os Todos estão envolvidos, envolvidos. todos envolvidos. Isso que você falou, Milene, não serve só para adoção. O pai, os pais adotivos com os pais biológicos, também a gente pode representar pelo pai e pela mãe. Se o Sim, pai e a mãe, né, do próprio filho, não se bicam, ficam se criticando, vai ter efeitos lá, vai. né? A E isso criança às vezes não é falado, né? Às vezes a não gente é acha assim, ah, falado. eu não falo nada. Não adianta. A postura interna, a energia que está aqui dentro da gente, a outra pessoa sente. São questões de alma, é alma com alma, né? E como a Milene falou, a gente não está aqui criticando lá atrás, né? Não estamos quebrando a ordem. É um Não. conhecimento novo, né? Que teve efeitos na minha vida em relação ao movimento do amor interrompido. Para a Milene, que é adotada, teve movimento. E a nossa teve efeitos. E a nossa ideia é transmitir isso para daqui para frente, quem tiver acesso possa fazer diferente, possa ficar mais leve, né? Porque a gente vai evoluindo, vai aprendendo coisas, não é para julgar lá atrás, né? Que aí não adianta. É para daqui para frente ficar mais leve. É. E eu tô aqui dizendo isso porque
Porque eu posso dizer para você que a adoção dá certo. E pode ser uma coisa leve e muito tranquila. E eu, como filha adotiva, hoje tenho tanto a minha família adotiva quanto a minha família biológica. Então, isso para mim é uma riqueza. Olha Agora, quantos Milene, sistemas. para você, talvez possa ser mais leve, porque, como você disse, né, a sua mãe biológica e a sua mãe adotiva já conviviam. Tem famílias onde não existe essa convivência, né? Até é apartado, não se sabe. Eu não sei se no processo de adoção ainda é assim, ou já mudou, que não se podia saber quem era o pai que tinha entregado. Você sabe isso, Milene? Não, No não processo sei legal? se. Não, mas eu acredito que isso vai. Se não acabou, deve acabar. Ainda É, mais com por... todo esse movimento que está acontecendo, né, das constelações, agora está esse boom todo da visão sistêmica. Então, eu acredito que isso tende a diminuir, ou quem sabe até acabar. Mas assim, Porque senão a própria lei, ela impede que a criança ou que aquela família tenha um contato. Impede não, sugere, né? E eu concordo, isso é uma coisa que vai acabar. E o sistema múltiplo, né? Como você disse, né? Tem pais biológicos e pais adotivos, é mais rico, é mais cheio de coisa, é mais cheio de amor, é mais cheio de tudo, né? você pode imaginar todas as habilidades que eu desenvolvi? Eu tenho Então, as habilidades do meu sistema biológico que trago, que já né, veio aí com você, né? Que já na minha veio. carne, vamos dizer assim, e as habilidades e tudo que eu aprendi e recebi da minha família adotiva. Então, assim, é muito, né? É, E essa live, para mim, é um marco na minha vida que eu venho trazer, que é uma forma que eu tenho de honrar tanto o meu sistema biológico quanto o meu sistema adotivo. Eu tenho um imenso amor por todos eles. Todos eles têm um lugar de profundeza dentro de mim. E tudo que eu fizer é em honra de todos eles, sabe? E uma coisa também, assim, muito interessante, que às vezes você tocou num ponto, que é as instituições, né? Aonde a criança fica, né? Nessas instituições. Para essa instituição também tem que ter um olhar de respeito, apesar de que a instituição, muitas vezes, a criança, às vezes não fica tão bem acolhida quanto já na família ali adotiva em si, né? Às vezes passar por aquela instituição ali, às vezes tem alguns efeitos também, né? Mas a instituição é necessária, não, é né? Ela necessário, ela também, faz como ela sabe, como ela pode, sim, né? ela E está a agrega também. serviço, está a serviço, né? É. E, e uma outra coisa também que eu queria dizer é que, por exemplo, a gente fala, né, de ter essa interação, por exemplo, dos pais adotivos no coração liberarem no sentido de postura interna, para que os filhos possam saber da história dos pais biológicos. Porque, por exemplo, eu sempre soube, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo de magoar minha família adotiva, indo em busca da minha família biológica. Então, eu sempre me retraía. Então, às vezes eu queria saber mais da minha mãe biológica, como que foi a vida dela, dos meus avós. Então, eu ainda sentia uma falta, né? E aí eu também não tinha certeza em relação ao meu pai, então também tinha isso. Eu sentia isso na minha alma, né? Eu sentia um vazio. Teve uma coisa também com tristeza, porque ele estava muito excluído. Então traz efeitos na vida. Mas assim, E nunca foi colocado assim, minha mãe falou, você não pode procurar ela, nada disso, entendeu? É que eu mesma, como filha, a gente fica nessa postura de ficar com medo de magoar os pais adotivos, de isso, magoar essa Milene, família. isso eu também passei, porque eu morei com meu pai, com a minha madrasta, e eu fiquei esses anos todos sem ver minha mãe. E eu tinha muito medo de meu pai ficar chateado comigo se eu dissesse que eu estava querendo ver minha mãe, se eu estava com saudade de ver minha mãe. Porque a gente cria uma lealdade, fala, é melhor eu não mexer nisso, porque o pessoal vai ficar É. chateado, né? E é importante que os pais liberem, os adotivos liberem, as madrastas, os padrastos liberem a criança para viver a história dela.
né? Porque assim, é importante. Não é que às vezes eles têm medo assim de liberar e a gente querer ir morar lá com os pais biológicos. Eu acredito que isso, não sei que percentual que isso possa acontecer, mas eu acredito que não. Porque a gente só quer conhecer a história. Por quê? Porque faz parte, entendeu? E aí, quando isso é possível, né, a gente se sente mais leve, pode caminhar né, para a vida assim, com mais tranquilidade, sabendo que todos estão ali com a gente, no coração. E quando você reconectou, Milênia, agora com a visão sistêmica, e você pôde conviver com essa visão, deu uma reconectada e deu outros efeitos na sua vida, né? Mudou. Nossa, completamente, completamente. Assim, eu sempre tive uma boa visão da minha mãe biológica, sempre tive. Mas eu estava realmente com questões de amor interrompido que estavam realmente impactando na minha vida mesmo, né? No relacionamento afetivo, às vezes em amizade também, porque eu projetava muito aquilo que eu queria dos meus pais biológicos nos relacionamentos. Então isso acontece demais, demais. E uma outra coisa, antes que eu esqueça de falar, é que às vezes, por exemplo, a gente fala de liberar, né, os filhos adotivos para ter acesso aos pais biológicos. Às vezes isso realmente não vai ser possível por causa do destino desses pais. Às vezes eles têm destino pesado, né? E às vezes, em proteção à criança, é melhor que ela não tenha, vamos dizer assim, não é que é contato. Às vezes é melhor para ela ficar mesmo com os pais adotivos, sem ter esse contato lá físico, às vezes, Por um porque se perigo, assim, de tiver vida, você fala? isso, Tá, risco de vida, entre outras coisas, tá. outros riscos que traga para a Uhum, criança, né? uhum. Mas aí no coração dos pais adotivos, eles sabem que aquela criança pertence àquela família biológica e que ela vem daquele sistema, né? Então tem esse lado também, que há casos em que não vai ser, digamos assim, talvez não dê certo que essa criança tenha essa, Não seja vamos dizer assim, possível, né? Até por essa um cuidado, né, da criança, não seja é, possível, né? Mas dentro às dela vezes pode, né? Dentro às dos vezes pais questões de não. violência, né, e tudo Uhum. mais. Então, isso é insegurança à criança. Mas aí, por exemplo, se os pais adotivos podem alimentar e nutrir dentro dessa criança também o amor desses pais biológicos por ela, já é o suficiente. Exatamente. Não precisa ter o convívio, especialmente se ele for perigoso para ela, né? É, Tanto que esses pais foram chamados para cuidar dessa criança por esse motivo, em alguns casos, né? Então, eu sei que a Milene vai fazer um exercício com a gente aqui. Para fechar um pouco antes do exercício dela, é importante a postura dos pais adotivos de entenderem que eles cuidam dessa criança para os pais biológicos. É uma alegria para eles poderem prestar esse serviço para a vida, né? E para a criança adotada, é importante ela sentir, perceber que isso amplia as possibilidades dela, como a Milene falou, quantos recursos eu tenho agregados, uns que já vieram e outros que aprendi. Então, a criança adotada também pode ser estimulada a se reconectar com essa amplitude, né, bacana, com essa gama de recursos que ela adquire, com uma resiliência muito maior, ao invés de ficar na coisa dura, na exigência com o pai biológico, por que que você fez isso, julgando. Aí o que foi feito é o que aconteceu, é o que melhor poderia ter acontecido naquele momento, é o que as pessoas podiam fazer naquele momento, e o pequeno não pode julgar o grande, porque senão as consequências elas são ruins, os efeitos não são muito bons. Né, Milene? um passo que é fundamental para a gente que é filho adotivo é concordar com esse destino, concordar com tudo que foi. Às vezes isso é um pouco difícil, né? Porque a gente fica cheio de pergunta. Por que comigo? Ah, por que assim? Então, assim, vem muita coisa, né, em relação a isso. Mas, assim,
existe uma força maior que nos guia, né? Os nossos pais biológicos estavam a serviço de algo e os nossos pais adotivos também. Então, se a gente consegue receber a grandeza de tudo isso que está vindo, de todos esses sistemas familiares, a gente vai para a vida com muito mais. Uma riqueza, né? Uma É uma riqueza. riqueza. Se a gente consegue ver riqueza nisso tudo, porque dor tem, Sim, né? Não vou dizer que é conto de fadas, não, gente. É claro que existe dor. Existe dor para todos os lados. Existe dor todos. para a mãe que entrega, para o pai que entrega. Existe dor e às vezes medo, receio dos pais adotivos também, que eles também passam as questões deles. E a criança também. Pensa para a criança, todo esse movimento, tudo isso, e às vezes a gente acha, as crianças, elas simplesmente, elas percebem as coisas, ainda que não seja falado. Elas absorvem tudo aquilo. Mas enfim, eu trouxe aqui um exercício para a gente olhar um pouco para o sistema familiar. Então esse é um exercício direcionado para adoção mesmo, né, para filhos adotivos. Para os Mas filhos. para os filhos, para que eles possam se reconectar. E Tá. para quem estiver ouvindo essa live que não for adotivo, olha para os seus pais, né? Para os seus pais mesmo, que são seus pais já biológicos, você convive com eles. Então vamos lá. Vamos Magali, aí lá, Milê. Eu, a hora que... você olha aí para os seus pais e eu vou olhar para os meus 4 pais, tá? Ok. Vamos todos juntos. Então, nós vamos agora, primeiramente, visualizar, ainda que não conheçamos, os nossos pais biológicos na nossa frente. E atrás deles, os pais deles, os avós, os bisavós, e uma imensidão de pessoas, uma fileira muito grande de ancestrais. E aí nós vamos olhar nos olhos desses pais e vamos dizer para eles: queridos pais biológicos, vocês me fizeram muita falta na minha infância e ainda me fazem. No campo mórfico, estamos todos juntos. Sinto muito se fui arrogante, pois foi muito difícil para mim. Mas agora eu estou começando a entender e aceitar tudo como foi. Pois nada acontece por acaso. E isso tudo me ajudou a ser a pessoa que me tornei hoje. Acolho vocês e meus ancestrais biológicos em meu coração. Deixo com vocês o que é de vocês e sigo apenas com o que é meu. E lhe sou grata pela vida que chegou até mim, pois assim tinha que ser. Aceito tudo como tem que ser. Eu digo sim. E aí a gente olha com muito amor por esses pais e a gente também pode perceber o olhar deles para nós e o olhar de todos aqueles que vieram antes, de onde a nossa vida vem. Que a nossa vida vem de muito longe e foi passando por todas essas pessoas, chegaram nos nossos pais e chegaram até nós. E aí ainda com essa imagem, né, dos nossos pais biológicos e essa fileira grande de ancestrais atrás deles, vem chegando pelos lados o sistema adotivo. Vem chegando pelos lados os nossos pais adotivos. E aí nós podemos agora direcionar o nosso olhar para eles, para esses pais que nos escolheram. E aí, olhando nos seus olhos e olhando atrás deles, os seus pais, os seus avós,
bisavós e toda essa grande fileira de pessoas, nós olhamos para eles e dizemos: queridos pais adotivos, sinto muito se a dor da rejeição não me deixava vê-los, mas agora compreendo e aceito que tinha que ser assim, para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Precisava de estar aqui. Estou com a família certa, no lugar certo. Aqui pude permanecer na vida. Agora eu vejo vocês. Gratidão por todo o amor. Não sou filha biológica, mas sou filha espiritual. Sou a filha do coração. E vocês são meus pais espirituais. Meus pais do coração, e vocês fazem parte. Acolho em meu coração o sistema que me acolheu, minha família adotiva, minha família do coração, minha família espiritual. Eu digo sim para tudo como é. E assim a gente olha para todos eles e a gente pode ver a quantidade e a imensidão de pessoas de todo esse sistema familiar, do sistema que nos trouxe a vida e do sistema que permitiu que a nossa vida continuasse. E lá atrás existe uma força tão grandiosa, mas tão grandiosa, e ela ilumina a todos. Ela ilumina tão fortemente que essa luz vem lá de trás, passa por todos eles e chega até nós. E desce da nossa cabeça e preenche todo o nosso ser. E assim nós olhamos para todos eles e também para essa força grandiosa e para esse destino tão grande, tão especial, e nos curvamos em uma profunda referência e dizemos a eles gratidão por tudo. E é isso. Milene, que lindo, que coisa cheia de amor. Todo final de live a gente fala obrigado pelo seu sistema, pelos seus sistemas. Sim. Que bonito, deu para sentir o amor, deu para sentir a força do vínculo desses sistemas que se entrelaçam para que você possa estar aqui hoje. É muito lindo. E me veio na cabeça que um ser humano que consegue enxergar ser adotado com essa grandeza é um ser humano muito forte, muito preparado, muito amor. O Bert diz que quando a gente passa por um movimento de adoção, a gente se torna mais amoroso. Né? Sim, com certeza. A gente aprende a amar. Amor. É muito amor. É um amor, como você disse, que dói. Dói, tem dor ali no meio. Mas é muito amor. É muito amor. É muito bonito. É muito grandioso. É um processo dolorido, envolve todos, mas é muito amor. Né? Quanta gente envolvida nisso. É muita gente. Aqui. E assim, aqui fazendo essa meditação, mas tinha tanta gente, mas tanta gente que não cabe. É muita gente, sabe? É muita gente, Milene, que lindo. Foi e, muito assim, lindo. Ainda que a minha criança interior, aquela que eu fui um dia, quisesse ardentemente a família biológica, digamos assim, de uma forma que todo mundo quer, eu não me vejo... tradicional, eu não me vejo sem a minha família adotiva. Então, assim, não tem como eu não concordar com tudo que foi, porque se eu não concordar, eu não teria minha família adotiva, eu não me vejo sem eles.
Que bonito, Milene. Que É bonito. é uma soma para o mais. É uma soma. Enxergar essa visão do adotado, de que é tudo uma soma e não que você perdeu, né? Qualquer É, coisa que a gente olhe para a vida como soma, tudo que venha para o mais, não foi assim que a Wilma colocou esses dias, né? É para o mais. eu não perdi os meus pais biológicos, nem a minha família biológica. Eu só não pude conviver com eles. Mas em mim eles estão vivos, todos eles. E também a minha família adotiva. Olha, eu acredito que a gravação, né, dessa live, ela vai ficar aí. Ela tem muito amor envolvido, tem muita grandeza, tem muita humildade, tem muita beleza. Tem. Acredito que ela E vai servir a muita gente. sim, eu me coloco assim, com muita humildade e pequenez diante de todos eles. De todos eles que fizeram escolhas, né? Escolher não é uma coisa muito fácil, né? Não é? E eles escolheram, cada qual fez a sua escolha, mas fizeram com amor. E eu fico com isso. Muito bonito, muito grande. A adoção, ela é um ato de amor, né? Ela é um ato de amor. A mãe que permite isso também é muito amor envolvido, que eu fico pensando, ai, para eu dar meu filho, né, permitir a adoção, tem que ter Tem. muito E amor, pensar muito. ela tem que ter uma entrega muito grande. É um movimento altruísta, na verdade. É um movimento assim de muita entrega. Ela não olha para o amor dela, ela olha para o amor em relação à criança, de saber que aquela criança vai ficar melhor do que ela, né? Tem muitos pais também que entregam os filhos inconscientemente num movimento de protegê-los dos destinos dos próprios pais. Sim, os motivos que levam a isso acontecer, a gente é tão amplo, a gente não pode nem julgar, nem procurar entender, não é do nosso, da nossa alçada, mas só É dá para entender, perceber que é muito não é amor. possível entender. A gente tem que ficar com a percepção mais ampla de que tudo está a serviço e de que algo maior nos rege. E naquele momento lá, também essa força maior atuou e tudo foi como foi. Magali, Essa, quantos minutos que a gente tem? a gente tem 5, Tá. tá? Essa visão esse conhecimento das leis sistêmicas é um conhecimento transformador que mexe com a nossa vida muito profundamente. O nosso para quê é muito claro aqui, meu e da Milene, que é difundir isso através também da nossa experiência, do que a gente passou e do que a gente aprendeu, viveu, experienciou, para que isso seja daqui para frente moeda corrente entre as pessoas, né? Que as pessoas consigam incluir, se reconciliar. É uma jornada, como a gente começou, né, Milene? Uma jornada de reconciliação com a vida. Quando a Milene Exatamente. diz concordar, concordar é mais que aceitar. Aceitar envolve um É, julgamento. Concordar é concordes. Cordes é coração. É aquilo que é. É a terceira consciência, né, Milene? É aquilo que é. sim, E o que é está certo. O que é o que é. É o que é para ser. Muito obrigada, exatamente. Milene, por essa oportunidade que você me deu de viver um pouco o processo de adoção. Se não Eu fosse que esse momento, eu agradeço. não teria aprendido tanto como eu aprendi essa semana. Eu me tornei mais amorosa em relação a isso, com certeza. Eu que agradeço e eu espero que todas as pessoas que visualizem, escutem essa live, que elas possam realmente ter um movimento de se conectar com a vida e fazer os seus movimentos e irem para a vida e irem para o mais.
Eu vou encerrar, Magali, para a gente poder Encerrando. salvar essa Um live. abraço muito forte. Um beijo para todos. Beijo, Fiquem até com Deus. quinta. Até quinta. Tudo de bom. Fica com Deus, Beijos. Milene, você e seus sistemas. Sim. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.